A gente pergunta para muito empresário assim, ó, quanto você vendeu? Aí ele fala 100 mil. Agora eu te pergunto, quanto você recebeu? Aí ele responde assim, 100 mil. Mas não é possível, né? Nenhuma farmácia recebe a mesma coisa que vende, a não ser que fosse pedágio, porque o único negócio que eu conheço até hoje, que o que você vende é o que você recebe é o pedágio, né? Porque se você não passa, se você não pagar, você não passa. Olá, seja bem-vindo. Sou Viviane Massi, jornalista, e você está no canal da Farma Contábil no YouTube. A gente está começando mais um Descomplica Farma, mas antes, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho para você receber as notificações dos próximos programas que a gente vai publicar aqui. No Descomplica de hoje, a gente vai falar sobre lucratividade, isso mesmo, como descomplicar a lucratividade da sua farmácia. Isso porque, para muito empresário, o lucro é um complicador, ou seja, a falta do lucro, da lucratividade é um complicador, e a gente vai descomplicar isso para você com a presença, com a participação de um expert no assunto, que é o Kadri Awad, diretor de cursos do Instituto Bula, e também aqui comigo o Luiz Marins, que é administrador e diretor da Farma Contábil. Kadri, negócio tem que ter lucro, não se discute sobre isso. E se não está dando lucro, é porque tem alguma coisa errada, certo? Viviane, corretíssimo. E há uma ironia tão grande nisso, porque, assim, é o óbvio, né? Eu acho que, para todo mundo, ter lucratividade no negócio é o óbvio do óbvio. Mas sabe o que é engraçado? Apesar de todo mundo saber que um negócio precisa ter lucro, Viviane, a gente percebe que a maioria dos empresários não trabalham no dia a dia para ter lucro. O comportamento e atitude dele não é de um empresário, um gestor que está sempre trabalhando para ter lucro. E sabe o que é mais engraçado? A gente fala isso há mais de 10 anos. Eu trouxe um livro aqui, que é um livro muito bacana, que até recomendo quem queira ler. Ele chama Dobre Seus Lucros, que é do Bob Pfeiffer. Esse livro aqui até tem um prefácio escrito pelo Marcel Teles, que é um dos fundadores da Ambev, junto lá com o Jorge Paulo Lema e o Beto Sicupira, né? E é engraçado que aqui no prefácio desse livro, Viviane, ele fala exatamente a respeito disso. Eu me identifiquei tanto com esse livro, porque eles falam exatamente que na lista das 500 maiores empresas listadas pela revista Forbes, houve um levantamento e que chegou-se a essa conclusão. Apesar de todo mundo saber que o objetivo de uma empresa é ter lucro, o comportamento e atitude que os empresários estão tendo no dia a dia, nem sempre é de quem está trabalhando para fazer a empresa dele ter lucro. Tá, mas e no nosso explica setor melhor é isso. Diferente. Sabe não, que explica acontece? melhor como é trabalhar para não ter lucro. Não, me explica, tá confuso. Vamos descomplicar isso Vamos daí. lá, vamos descomplicar. Sabe o que é, Viviane? Preocupa-se muito em vender e muitas vezes não se preocupa em ter resultado financeiro. A gente sabe que todo empresário quer resultado financeiro, Viviane, mas o comportamento e atitude no dia a dia é de quem está trabalhando só para aumentar a venda, só para aumentar a venda. O comportamento do empresário, Viviane, ele muitas vezes está o seguinte: eu vou resolver meu problema financeiro aumentando o faturamento. Eu vou aumentar, fazer a minha empresa dar mais lucro, aumentando o tamanho do faturamento. Então, quase sempre, o que o empresário faz? Ele segue a regra contrária a do que os especialistas mandam a gente seguir. Os especialistas falam assim, não, você precisa adequar os seus custos à atual realidade de venda que você tem para obter lucro. O empresário ele faz o contrário, Viviane. Ele tenta aumentar a venda dele para se adequar à despesa que ele tem. Então, é uma coisa que hoje boa parte dos empresários segue o inverso do que a cartilha da gestão manda a gente seguir. Fala, Marins, fica à vontade. Deixa eu pegar um gancho aí que o Cádio está falando. Né? Vender é a coisa mais fácil que tem. Né? Sim. E, na realidade, a venda, se você quer vender muito, é só você dar desconto sem você saber o que você está fazendo. Você vai vender muito. E muito pelo contrário, você vendendo muito, né, sem uma rentabilidade, você cada vez está indo mais para o buraco. E uma das coisas que a gente percebe é a falta exatamente de gestão profissional. E dentro, né, do Instituto Bula, eu já tive o privilégio de fazer um curso de imersão,
Queria que você falasse, né, de um tópico que eu acho que é muito legal para que as pessoas que estão na nossa audiência pudessem entender quais são os pilares que a gente pode determinar para uma farmácia de pequeno e médio porte para ela poder blindar o lucro dela. Você poderia dar de dica aí para descomplicar inicialmente, né, para a gente pudesse passar aqui para o pessoal. Bom, primeiro pilar é processo. Sem processo, sem método de trabalho, nós não vamos chegar a uma blindagem de lucro nunca. Por quê? A gente precisa estruturar os dados financeiros da farmácia, para que a gente possa interpretar eles e fazer tomada de decisão. Então, sem eu fazer estruturação de dados através dos demonstrativos financeiros da empresa, eu nunca vou conseguir analisar esses dados para que eu possa, então, saber aonde eu posso ir com o meu negócio. E aí, Marins, as pessoas perguntam, o que é blindagem de lucro? Blindagem de lucro é quando eu analiso os dados do meu demonstrativo e eu consigo descobrir se hoje, se eu pegar o capital investido que eu tenho na minha farmácia e eu for aplicar ele no mercado financeiro, a partir do momento que eu descubro que esse dinheiro que eu tenho empatado ali no meu negócio, ele rende mais no mercado financeiro do que a lucratividade que a minha empresa me deixa, eu não estou fazendo blindagem de lucro. Então, isso é o que nós chamamos verdadeiramente de blindagem de lucro. Nós chamamos isso muito de ROI, né, que é analisar o retorno sobre a operação de investimento. Então, muitas vezes, o empresário ele não tem capacidade de analisar o capital que ele investiu e qual que é o retorno que ele está obtendo sobre essa operação. Isso é chamado de blindagem de lucro. E o pilar principal, Marins, ele está exatamente no processo, na estruturação financeira da farmácia, para que eu possa enxergar isso e fazer a tomada de decisão. Do contrário, tudo que eu fizer dentro da minha empresa vai ser no achismo. E a gente não pode hoje trabalhar no achismo. Nós temos que trabalhar com convicção. Verdade. Quer complementar, Marins? Não, eu estou de pleno acordo, mas isso é uma das coisas que a gente percebe exatamente o que o Cádio falou. Se confunde muito a questão da gestão do resultado com a questão de venda. Né? Vender muito não significa que você esteja fazendo uma venda saudável para o seu negócio. Não. Quer ver um exemplo? Marins? A gente pergunta para muito empresário assim, ó, quanto você vendeu? Aí ele fala 100 mil. Agora eu te pergunto, quanto você recebeu? Aí ele responde assim, 100 mil. Mas não é possível, né? Nenhuma farmácia recebe a mesma coisa que vende, a não ser que fosse pedágio, porque o único negócio que eu conheço até hoje, que o que você vende é o que você recebe é o pedágio, né? Porque se você não pagar, você não passa. Aí tem gente que fala, não, mas no pedágio tem o sem parar. O sem parar é melhor ainda, você paga antes, na verdade, de você passar lá no pedágio, né? E farmácia não, a gente vende no crediário, vende no cheque pré-datado, vende no cartão de crédito, vende no farmácia popular, né? Vende no convênio. Então, o dono de farmácia não tem, na maioria das vezes, principalmente da pequena e média farmácia, esse controle financeiro. E ele não consegue medir a diferença entre o que ele vende e o que ele recebe. E a gente percebe uma diferença monstruosa, uma diferença inaceitável entre o percentual de venda e o percentual de recebimento que a farmácia tem. Então, aqui, às vezes, reside boa parte do problema financeiro que muita farmácia tem hoje. Sem falar na mistura de CPF e CNPJ, né? Por incrível que pareça, a gente ainda encontra muito dono de farmácia misturando CPF e CNPJ. Ou seja, ele não consegue separar o que é despesa pessoal e o que é despesa da pessoa jurídica dele. E aí a administração da farmácia vira uma lambança total, né? É verdade, cara. Assim, em certa ocasião, participando de um encontro, eu vi um empresário numa grande rede falando uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz, a grande rede, ela não dá desconto. Quem dá desconto é aquele que não sabe fazer conta. A grande rede transfere desconto. Ela não dá o que ela não tem. E muitas vezes uma empresa que não tem uma gestão, não sabe os seus custos, acaba querendo acompanhar um concorrente, concedendo descontos que ela não pode fazer. E isso leva a empresa a um estado bastante delicado, né? Exatamente. Gente, me ocorreu aqui a questão da concorrência. Até que ponto a concorrência afeta a lucratividade de uma farmácia, Cadre? Viviane, essa pergunta é ótima, né? Que eu estava discutindo isso na semana passada numa live. E olha só que engraçado, Viviane. Pode afetar positivamente e pode afetar negativamente.
eu tenho inúmeros, mas inúmeros casos para contar para vocês e para mostrar de farmácia que foi afetada positivamente pela concorrência. E Conta, vou falar mais. Estou curiosa, pode contar. E vou falar mais, farmácia de grande rede. Eu tenho cliente aqui, Viviane Marins, né, que abriu, por exemplo, Droga Raia, pague menos, e o faturamento da farmácia aumentou 30%, 40%. Por quê, Viviane? É comum a gente ver, por exemplo, principalmente concorrências de grande rede, ela trazer maior fluxo de pessoas para a região onde a farmácia está. Viviane, se ela tem gestão, se ela consegue entender o modelo de trabalho do concorrente, e ela consegue mimetizar, né, ou até, às vezes, suplantar determinadas estratégias que esse novo concorrente, que esse novo entrante, ele estabelece ali na região de atuação dessa farmácia, você pode ter certeza que, às vezes, ela é até beneficiada por esse fluxo de clientes que ela traz ali para determinada rua ou determinada região. Então, a forma com que uma farmácia será afetada ou não pela concorrência vai depender muito, Viviane, de como ela reage, de como já está a gestão dessa farmácia. Se ela estiver organizada, se ela tiver com capital de giro bem estabelecido, um capital de giro íntegro, se ela tiver um mix de produto que consegue acompanhar a estratégia desse novo concorrente, é possível essa farmácia até dobrar, triplicar, às vezes aumentar 30%, 20% o faturamento dela. E não negativamente, como a gente vê muito acontecer aí, Viviane. O que a gente vê... Mas, em geral, as farmácias são impactadas negativamente quando chega um concorrente? Não resta dúvida, Viviane. Quando a farmácia não está preparada para receber um novo concorrente, sim, ela é afetada negativamente, tá? Mas gosto muito de ser positivo, Viviane. É possível ser impactado positivamente, mas vai depender de como você vai se preparar e não se deixar cair pelo desespero. O que eu vejo muitas vezes é o desespero tomar conta do empresário. E aí, o que acontece? Ele começa a reagir às ações do concorrente, Viviane, ao invés de agir, né? Então, eu falo que, peraí, vamos parar de reagir. Eu preciso colocar o concorrente para correr atrás de mim, e não eu correr atrás do concorrente e sempre deflagrar ações, né? Onde eu estou tentando cobrir o preço do concorrente, né? Tentando oferecer o que o concorrente está tentando oferecer. Por que isso, Viviane? Né? Então, é possível hoje você ser impactado positivamente, mas vai depender da gestão que você adota no seu negócio hoje. Marinho, eu gostaria até de pegar o gancho da sua pergunta. Na Farma Contábil, nós temos recorrente alguns empreendedores que não são do segmento de farmácia querendo ingressar no mercado do canal Farma. E aí a minha pergunta para você uma pessoa que não conhece o segmento e quer fazer um empreendimento, farmácia é um bom negócio para um empreendedor que não tem a cultura? Olha só, desde que essa pessoa que não vem do segmento farma, ela procure estudar, compreender primeiramente como funcionam as regras de negócio do nosso setor, elas podem se dar bem sim. Eu tenho exemplos aqui, vou dar um exemplo do interior de São Paulo, ele chama Cláudio, ele veio de outro segmento, inclusive investidor da Stock Car, para você ter uma ideia, formado administrador de empresas, né? Ele veio a Goiânia, fez aquela imersão, aquela mesma da qual você participou conosco aqui em Goiânia, né? Então, acho que foi umas 2 turmas depois daquela que você participou, Marins. Então, ele deu um exemplo claro, ele está expandindo, começou com 1 loja, 2 lojas, já está indo para 3 lojas, e ele está se dando bem no segmento. Então, é o seguinte, pessoas que não são do canal Farma, desde que elas procurem antecipadamente entender as regras de negócio do nosso setor, que a gente sabe que o nosso negócio tem regras de negócio completamente diferentes dos outros, elas conseguem se dar bem sim. E é comum a gente ver muita gente de outros segmentos tendo sucesso. Mas são pessoas, Marins, que normalmente, se a gente olhar a origem delas, são pessoas que têm a gestão na veia, né? Então, se ela pega o conhecimento de gestão que ela já tem e ela estuda antecipadamente como funciona o nosso setor farma, ela consegue ter sucesso sim, Marins, tá? Mas da mesma forma que a gente tem que lembrar, Marins,
que tem gente aí no nosso setor que tem 20 anos, né, no nosso mercado e está saindo fora porque não conseguiu se adaptar, não conseguiu evoluir para o próximo nível, né? A gente está vendo isso aí todo dia, né, Marins? Quero fazer uma observação. Só uma observação. Eu conheci há uns dias atrás um empresário, foi até para fazer uma nota para o portal Revista da Farmácia. Ele veio do mercado de panificação, tá, Marins? E ele está abrindo a 5ª loja dele, ele é da franquia Max, Drogarias Max, está abrindo a 5ª loja dele, e a meta dele, eu não sei, assim, bom, não sei se até o final do ano que vem, enfim, esse detalhe eu não tenho, mas ele quer chegar a 50 lojas. E ele ele tem padaria, se eu não me engano, é Maricá, e ele parece que está bem, assim, feliz com os resultados. Na realidade, Viviane, nossa orientação, um dos pilares é a questão da gestão. Então, uma das indicações, até por não ouvir falar, por conhecer o trabalho do Instituto Bula, uma das orientações que nós damos a esses empreendedores que lançam alimento, que façam a imersão no Instituto Bula. Isso dá uma visão de 360 graus. É lógico que existem questões de ordem regulatórias, que você precisa do apoio, né, de outras instituições, mas, de uma forma geral, né, essas pessoas, como o Carlos falou, já têm uma sensibilidade maior de uma disciplina na gestão. E isso facilita muito, às vezes mais até do que quem já está no segmento, que acaba fazendo uma gestão bem amadora. Tá? Exatamente. Eu fiquei pensando, analisando essa questão da lucratividade, e eu tive uma conversa com o Marins a semana retrasada, se eu não me engano. A gente estava falando sobre os ralos por onde o dinheiro vai embora. Você se lembra, Marins, dessa conversa? E a gente falou assim, não, a gente tem muitos ralos na sua casa e tal. Quais são os ralos da drogaria, Kadri? Por onde o dinheiro da drogaria costuma escapulir? Bom, vamos lá. Primeiro, impostos. Né? Impostos pagos, a gente tem hoje 95% das farmácias, Viviane, paga imposto errado. E acho que o Marins tem até uma questão dessa para falar contigo daqui a pouquinho. A gente certeza, vai aproveitar, né? E já vai emendar. Ainda mais falando aqui em farma contábil, né? Então, que é outra questão, que a gente sabe que hoje boa parte dos contadores no Brasil não estão preparados, de fato, para fazer contabilidade de farmácia. Nós temos um sistema de tributação completamente diferente do que acontece hoje em outros setores de varejo. Então, ironicamente, num país onde se reclama tanto da alta carga tributária, o que a gente mais vê é a farmácia pagando imposto errado. E não é a menos, é a mais. Eu tenho um dado, já tenho um levantamento aqui no Bula, que mais de 70% das farmácias que só negam impostos estão pagando mais impostos do que se não estivesse sonegando. Olha só, quer dizer, então, o dono de farmácia se acha muito esperto, muitas vezes, né? Ele sonega deixando de emitir cupom fiscal e ainda assim ele está pagando mais imposto errado. Então, Viviane, sem dúvida nenhuma, nós temos vários, esse aí seria um dos principais, né? Marins, se quiser comentar alguma coisa. Na realidade, o caso que a gente percebe, né, a falta de profissionalismo, né, normalmente leva o empresário a buscar, às vezes, uma orientação mais barata, e o barato sai caro. Exato. E, então, você pega, às vezes, uma empresa que tem um contador generalista, que tem diversos segmentos da área de economia, e ele não conhece exatamente as especificações que o nosso segmento tem. E isso, o que você falou, realmente é que acontece. Hoje, mais de 90% dos clientes da Farma Contábil estão dentro do lucro real. Mas, para que você esteja dentro do lucro real, é necessário que você faça uma gestão, um controle bastante eficiente, rígido, para que você possa pagar com segurança, nem a mais nem a menos, pagar o valor certo, mas fazendo economia no pagamento de tributos. Porque é muito confortável para aquele contador generalista indicar o simples. E, muitas vezes, você pega o simples, né, e a gente fica assim, muito impressionado com a falta de conhecimento. Tem contador que liga, às vezes, para a empresa, pergunta o faturamento, não faz a segregação, não faz classificação fiscal. Então, exatamente, esse é o quadro que nós temos, né? O pagamento de comissionamento também, isso é uma coisa que precisa ser normatizado dentro da gestão do seu negócio para que o seu lucro real fique de uma forma correta. Então,
o que você falou é o que acontece no dia a dia dentro da farma contábil. Você pode pagar menos imposto com segurança e ainda um detalhe, quando você faz uma análise tributária, você ainda pode recuperar tributos de 5 anos para trás que foram pagos a mais. Exatamente. Nós temos casos assim. Exatamente, Viviane. Inclusive... Viviane, oi, Cadre, pode falar. E ainda não podemos esquecer de um ralo terrível, que é o do estoque. Hoje, Viviane, se a gente pegar, toda farmácia ela tem uma perda com estoque. É normal. Não existe farmácia com perda de estoque zero. Essa perda, Viviane, se dá ou por produto vencido ou deteriorado, ou diferença entre o estoque na prateleira e o estoque no sistema. É normal. Você ter ali 0,5% de diferença, 0,3%, 0,6% de diferença, em empresas que têm gestão, é normal. Mas olha só o que a gente pega aí hoje em dia. Farmácia que está com perda de 2% em relação ao faturamento dela. 4% em relação ao faturamento dela. Então, é um grande ralo. Boa parte do dinheiro investido na farmácia, ele está no estoque. E um estoque bem administrado, ele hoje é vital para que uma farmácia possa ter resultado. Então, esse é um ralo, já aproveitando aqui o gancho, né, juntamente com a questão dos impostos, que é terrível também. A gente está caminhando para o fim, eu quero saber do Marim se tem alguma questão ainda que ele gostaria de colocar para o Cadre antes de fecharmos esse papo. Cadre, eu gostaria, você é uma autoridade reconhecida, né? Então, assim, é muito comum um empresário, quando chega para fazer um papo, bater uma conversa e ele normalmente tem uma pergunta que é quase unanimidade. Qual é o lucro médio que uma farmácia pode dar uma empresa de pequeno ou médio porte, se ela estiver bem administrada, com uma boa gestão? Em média, qual é essa variação que nós podemos considerar como uma margem satisfatória de rentabilidade do negócio? Perfeito. Marins, hoje, se a gente pegar empresas de pequeno e médio porte no Brasil, cerca de 5% a 15% em média, tá? Eu estou colocando aqui um limiar. Se você quiser uma janela um pouco mais específica, eu vou te dizer aí, cerca de 8% a 12% hoje, uma empresa de pequeno porte, a médio porte, é possível ela obter de lucro líquido final. É um lucro maior do que das grandes redes da Abrafarma. Quando a gente está falando das redes da Abrafarma, nós estamos falando de lucro líquido de cerca de 2% a 4%. Mas a pequena farmácia, hoje é possível ela ter 8% a 12% de lucro em média, tá? Isso aí é o que normalmente a gente indica aqui. Mas nós temos hoje uma variação de 5% a 15% no Brasil. Claro, é um país de dimensões continentais, farmácias que vivenciam tudo quanto é realidade de concorrência, né? A gente pega a farmácia aí que está hoje numa pequena cidade do interior, custo baixo, 80% da venda é similar e genérico, né? Às vezes o desconto ainda é baixo ali, né, Marins? Claro, ela vai ter ali 12, 13, 14, 15% de lucratividade. É possível ainda no Brasil ter sim, né? Não vou dizer que isso acontece no Rio de Janeiro, numa cidade de grande porte, mesmo em algumas cidades de pequeno porte, que a gente tem alta concorrência. Mas 8% a 12% hoje é possível uma farmácia ainda deixar de lucro, tá? E eu queria lembrar uma coisa, Viviane Marins, né? Eu sempre convido o empresário, já que o nome do nosso programa aqui é Descomplica Farma, lembrar que a melhor forma da gente descomplicar nossa gestão é inverter nosso demonstrativo. O empresário precisa parar de ver o demonstrativo dele a partir da primeira linha, que é a linha da venda, e temos que começar a enxergar nosso negócio pela última linha, que é a linha do resultado financeiro. A partir do momento que eu enxergo o meu negócio pela última linha do meu demonstrativo, que é o lucro, o resto eu trabalho para fazer. Que é o quê? Manter minhas despesas dentro do nível aceitável, manter meu CMV, né, naquele nível aceitável e também o desconto médio praticado na venda, de forma que eu consiga ser competitivo e, ao mesmo tempo, eu garanto aquele lucro que eu quero lá embaixo. Se o empresário começar a ter essa visão, essa é a melhor forma dele descomplicar a forma com que ele enxerga a gestão do negócio dele. Fiquei até com vontade de abrir uma farmácia para mim, Cadre, depois dessa sua entrevista maravilhosa. O que vocês acham? Viviane, você pode... Não, eu sei que o dia a dia é complicado, não é, né, tão simples assim, mas assim, os seus insights foram maravilhosos. Na realidade, a gente Viviane, pode descomplicar, né? Compete a gente descomplicar. Lógico, dá trabalho, dá trabalho. Às vezes pessoas, né? Do jeito que a gente fala, parece que a gente está tentando, Viviane, né?
tornar muito simples algo que não é tão simples assim. Eu digo o seguinte, é trabalhoso, mas vai depender da gente tornar ele menos complexo possível. Cara, na realidade é 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Nós temos que arregaçar a manga, né? Não existe... Muitas vezes o empresário, quando pensa que quando ele monta uma franquia, que ele entra para alguma coisa, acha que a coisa vai funcionar sem que ele arregasse as mangas. Não funciona assim. Você tem que pegar mesmo no peão, na mão, e tem que tomar conta e fazer uma gestão e também, né, envolver a tua equipe para que possa atingir os resultados que são satisfatórios. E aqui, Viviane, aqui, agradecer o Cadney, aqui, já antes de você se despedir. O conhecimento dele é imenso, é uma pessoa que tem uma generosidade, e tantas pessoas nesse Brasil afora já tiveram a oportunidade de aprender, estão aprendendo, e sempre que nós temos aqui empresários que precisam de uma orientação, nós indicamos com muita tranquilidade o Instituto Bula, porque é uma empresa séria que tem ajudado aí centenas e centenas de empresários do canal Farma. Obrigado, Carlos, valeu mesmo, hein? Que isso, Marins, Viviane, eu que agradeço por estar aqui batendo esse papo maravilhoso com vocês, aí da Farma Contábil, e a gente poder contribuir sempre, né, levando conhecimento do nosso setor. Bom, e eu agradeço Marins, agradeço ao Cadre, já entrevistei o Cadre centenas de vezes, acho que posso dizer, mas não canso nunca, viu, Cadre? É muito bom poder conversar com você, trocar, eu aprendo, todas as vezes eu aprendo um pouquinho mais sobre o setor quando eu converso com você. Então, de coração, gente, muito obrigada pela presença, eu vou me despedindo aqui da nossa audiência, espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido descomplicar um pouquinho mais a questão da lucratividade na sua farmácia. Deixe o seu like, curta, comente o que você achou dessa entrevista, compartilhe com os seus amigos, com a sua rede de contatos, inscreva-se no canal, acione o sininho, aqueles recadinhos que eu dou sempre. Obrigada pela sua participação, a gente se vê na próxima quinzena. Eu te espero aqui. Tchau.